Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Síndico Net. Meu nome é Catarina Anderaus, eu sou editora-chefe do Síndico Net e síndica do meu condomínio. E hoje nós vamos falar sobre a substituição do PPRA pelo PGR e o GRO. Sopa de letrinhas, né, pessoal? Para quem está no mercado condominial ou trabalha com medicina e saúde do trabalho, já está habituado pelo menos ao PPRA. E agora tem mais duas siglas aí para engrossar o nosso vocabulário e já já nós vamos explicar tudinho para vocês. O tema foi abordado na matéria de destaque do nosso boletim do dia 21 de fevereiro, e vem chamando a atenção de síndicos e gestores porque é uma obrigação relacionada à segurança e saúde do trabalho do Ministério do Trabalho, ou seja, implica em cumprimento de normas regulamentadoras. E para conversar sobre esse tema, que é bem técnico e bem importante para garantir a saúde e as condições dos nossos funcionários de condomínio, nós convidamos o Ricardo Carpati, que é diretor da Gabor RH e colunista do Síndico Net, grande conhecedor desse assunto, e ele foi fonte essencial da matéria. E vocês vão poder tirar dúvidas ao vivo com ele. Então, pessoal, antes de trazer o Ricardo para o nosso bate-papo, eu vou dar algumas orientações para a nossa interação ser bem produtiva. Então, quem tiver perguntas relacionadas exclusivamente ao tema, escreve na caixinha de perguntas, tá? Que fica aqui embaixo. E vocês já podem mandar. E se você acha que esse assunto pode interessar algum amigo síndico, o pessoal da sua administradora, então você pode encaminhar essa live para eles usando o ícone do aviãozinho que está aqui embaixo, estou apontando aqui para ele. A live vai ficar salva para o pessoal que pergunta, sim, vai ficar salva no nosso IGTV assim que encerrada. E em breve também vai estar disponível no formato de podcast. E aí vocês podem acompanhar no Spotify, no Deezer ou no seu agregador favorito. Então agora eu vou trazer o Ricardo Carpati para o nosso bate-papo. Então, deixa eu achar aqui o Ricardo. Espera só um pouquinho. Olá, Olá, está me ouvindo? estou ouvindo. Tudo bem, Ricardo? Boa noite. Bem, boa noite. Deixa eu centralizar aqui. Não sei porque o meu fone não está conectando. Queria saber se o áudio está bom para você assim. Sim, o áudio tá bom. A hora que você começou a falar, ele estava fazendo um pouquinho de ruído, mas agora deu para escutar bem. Então acho que dá pra gente seguir sem o fone. Se você tiver um fone tipo esse aqui, que nem o meu, de fiozinho, também você pode usar, Eu tá? acabei trazendo só o sem fio, estava Ah, sendo tá bom. até o momento, mas não sei o que aconteceu aqui e acabou não conectando. Mas acho que tá claro o som para você? Sim, sim, o som tá ótimo. Dá pra gente seguir. Então, Ricardo, muito obrigada por aceitar o convite para participar dessa live. E vou te apresentar aqui para o pessoal que não te conhece, embora você seja uma figura bem conhecida aqui no mercado. O Ricardo Carpati, ele é diretor da Gabor RH, ele é administrador especializado em recursos humanos e possui experiência profissional de mais de 20 anos no segmento de condomínios. E, Ricardo, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é bem conhecido por PPRA aqui no nosso segmento, foi substituído pelo Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o PGR, e pelo Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, o GRO, a partir da revisão das normas regulamentadoras NR1 e NR9.
Essa novidade está valendo desde o dia 3 de janeiro deste ano. E aí, Ricardo, eu queria que você explicasse para a gente o que que isso significa, o que que muda na prática. Bom, primeiro agradecer o convite, agradecer ao Síndico.net. Sempre que me chamarem, estou à disposição. O nosso objetivo, o meu grande objetivo é sempre poder contribuir com o segmento condominial, principalmente com a sindicatura e sindicatura de maneira profissional. A gente teve essas mudanças recentes nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e a que mais chamou a atenção foi a questão da substituição do PPRA. O PPRA ele não morreu, tá? Como muita gente acaba falando, acabou o PPRA. O PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ele mudou para um laudo. Ele era um laudo, né, que deveria ser feito por um técnico ou um engenheiro do trabalho, e ele virou apenas uma norma instrutiva. A NR1, que tinha a frente mais instrutiva, ela foi acrescentada na sua norma a questão de gerenciamento de riscos ocupacionais, que entrou o PGR e o GRO. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos e o GRO é o Gerenciamento de Riscos Ambientais. Na verdade, a gente começa falando é que se fala muito em PGR, mas o certo seria primeiro falar em GRO, porque o GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e dentro dele deve constituir um programa de gerenciamento de riscos, que é o PGR. Tá? O PPRA ele tinha um foco mais na questão de riscos de acidentes, principalmente em relação à exposição a agentes nocivos, sejam eles físicos, biológicos ou químicos. O PGR ele é mais amplo. Além de contemplar o que já contemplava o PPRA, ele também visa, ele também trata de identificar os riscos ambientais da segurança dos colaboradores de maneira mais ampla, focando também na parte ergonômica, que não estava contemplado no PPRA. Então, de maneira mais objetiva, nós temos uma mudança onde existe muita similaridade, que os dois têm o objetivo de proteção ao trabalhador, né? Os dois têm esse objetivo prioritário de que o trabalhador não se acidente, de que o trabalhador tenha um ambiente saudável de trabalho, para que ele consiga trabalhar de maneira segura. Tá? Então, o foco continua sendo o mesmo, só que a amplitude ela acaba sendo um pouquinho maior. E não só a amplitude, como a sua execução. Então, o laudo do PPRA ele se difere pelo laudo que vai ser realizado a partir de agora, onde vai ter que ser colocado os inventários dos riscos, cronograma de atividades, como vai ser acompanhada essas atividades, alguns laudos específicos que são necessários, caso seja apontado dentro do PGR, aferição de resultados. Então, eu poderia chamar de maneira simplista que ele é uma melhoria realizada pelo Ministério do Trabalho, aonde ele foi lá, pegou o PPRA, em vez de falar PPRA, eu vou melhorar você, PPRA, você vai virar aqui apenas instrutivo e eu vou fazer algo um pouquinho mais completo e que determine mais aspectos mensuráveis e que fiquem identificáveis por parte do trabalhador, caso seja requerido também pelo Ministério do Trabalho ou por uma ação trabalhista em determinado momento. Você podia dar alguns exemplos para a gente, Ricardo, do que significa essa ampliação? Ele está um pouco mais completo,
por exemplo, a partir de agora, que tipo de outros documentos ou requisitos que fazem, que podem ser exigidos no condomínio? É, na NR1, a norma está mais bem escrita, não que isso não era requerido através de um PPRA, mas ele deixa muito mais fácil de entendimento, ou não deixando, restando dúvidas, de que, por exemplo, a parte ergométrica do trabalhador, óbvio, do trabalhador naquele local, é algo que deve ser considerado, deve ser avaliado e deve constar do programa. Então, era algo que existia-se em determinado momento, dentro do PPRA, uma possibilidade de interpretação de que não era necessário um apontamento um apontamento de uma necessidade de uma avaliação ergonômica que faz parte de uma outra norma regulamentadora. Então, nesse momento, a NR1, além de citar claramente que essas outras frentes são obrigatórias na avaliação do PGR e do GRO, ela também diz que existe uma intersecção de normas aonde determinados estabelecimentos, no caso que a gente está falando, determinados condomínios, são obrigatórios a constar esses laudos, inclusive laudos a mais do que, obviamente, só o laudo descrito na NR1, como já falei para vocês, um ergométrico que pode ser solicitado através desse primeiro laudo. Então, por exemplo, ergonômico, né? A gente fala assim muito na portaria, né? Ter uma cadeira adequada, uma bancada ali na altura. Então, esse é o tipo de requisito que agora passa então a ser exigido. Não que não fosse exigido no PPRA, mas ele fica de maneira mais clara a sua necessidade de avaliação e a sua intersecção com essa norma. Então, por isso que eu digo que ela acaba sendo uma melhoria do que já existia. E se você pegar PPRAs muito bem feitos anteriores a essa norma, já contemplam isso que tem no PGR. Então, muitos PPRAs, isso vai depender da empresa que faz, né? Do trabalho da empresa. Então, tem empresas que fazem PPRAs muito simples. E aí, comparando com o que exige hoje um PGR, você vai falar, nossa, é muito diferente. Só que já existem empresas que realizavam PPRAs muito completos. E aí você vai ver que praticamente não existe diferença, e sim apenas uma forma de alocar as informações de maneira diferente. Como que a gente faz para saber que a empresa ela fornece esse relatório adequado, completo? Quais são os critérios, os cuidados que o síndico tem que ter na hora de escolher a empresa que vai fazer essa documentação que é tão importante e uma exigência aí do Ministério do Trabalho? Eu vou confessar para você, eu geralmente não tenho muitas papas na língua, né? Que a maioria dos síndicos, eles buscam ter os laudos, cumprir as normas com o preço mais barato. Então, eu vou no mercado, eu não faço isso, né? Mas se eu fiz, estou dando um exemplo, eu sou um síndico, eu sou a maioria dos síndicos. Eu chego, vou no mercado e eu falo, eu preciso para o meu condomínio um pacote de normas para ficar dentro cumprir as regras do Ministério do Trabalho. E aí busco orçamento. Tem um orçamento de 1.000, tem um orçamento de 600 e tem um orçamento de 300. Muitas vezes se opta pelo orçamento de 300. E aí algo estranho, porque se alguém está orçando o valor o dobro, algo deve ser diferente. E aí eu acho que esse é o primeiro aspecto que deve ser levado em consideração. Valores muito baixos, a gente deve desconfiar. Tomar cuidado por procurar apenas valores baixos. Apenas ter o certificado de que foi feito o laudo no condomínio, de que foi feito o exame médico nos funcionários.
porque essa é uma parte da obrigatoriedade. Mas se ela for feita mal feita, você vai ter muitos problemas com isso. Problemas até de responsabilidade, porque você escolheu a quem você determinou que iria realizar essas normas. E aí, prosseguindo, importante saber como é feito esse laudo, né? Verificar esse laudo em mãos, verificar como é feito os exames médicos desses funcionários, verificar se realmente quem faz o laudo no condomínio, por exemplo, a parte elétrica do condomínio, é um engenheiro eletricista, ou se vai no condomínio um menino, um estagiário, que tira foto e depois o engenheiro eletricista apenas assina. Então, esse tipo de pergunta, de questionamento, de conhecer essa empresa, ela é essencial para que a gente não contrate e pague, porque pagar R$ 300 no exemplo que eu dei para você, ele é muito bom quando a gente não tem problema. Mas quando a gente tem problema, esses R$ 700 que a gente economizou aqui pode se tornar 50 mil, 100 mil lá na frente, tá? Ou um problema até em outras esferas. Então, entender, obviamente, Ricardo, então você está mandando contratar o mais caro porque o mais caro é sempre o melhor. Não estou dizendo isso. Estou dizendo para desconfiar de preços baratos, para verificar esses laudos em mãos, como eles são feitos, e verificar quem vai no seu condomínio fazer esses laudos. Porque muitas empresas, quem faz é um menino de 17, 18 anos, que não tem capacidade para tal, ele tira as fotos, ele monta lá e depois só assina o engenheiro do trabalho ou o engenheiro eletricista em determinadas normas diferentes. Então, isso é muito preocupante. Vale lembrar que tivemos, não muito distante, o caso do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, onde 13 meninos perderam a vida, se não me falha a memória, por conta que tinha lá, e o laudo foi feito de maneira irregular, não foi apontado os defeitos que tinham naquele empreendimento. Então, de nada adianta você ter um laudo mal feito que não serve para nada. Então, vale o alerta. Então aí o síndico, se puder, ele pode até acompanhar essa vistoria quando ela for feita, porque ela é agendada, então o síndico tem essa disponibilidade, acompanha ou marca para um dia e horário que você possa estar junto, ou o próprio zelador do condomínio, que já é a pessoa que deve acompanhar realmente essas vistorias e ficar de olho, né? Agora, em relação à pessoa que vai até lá, o síndico ele pode pedir antecipadamente essas credenciais do profissional, Ricardo? Eu acredito que ele deva pedir, não que ele possa, ele deva pedir. Obviamente que uma empresa maior talvez tenha 5 profissionais que possam ir até o condomínio. Então, que envie 5 profissionais e quais são a capacidade de realização das obrigatoriedades daquelas normas. Então, sim, eu quero saber quem vai vir no meu condomínio. Que sejam 50, né? Vamos exagerar aqui. Uma empresa gigantesca, sejam 50, mas eu quero saber quem são os 50 que podem fazer esse laudo aqui no meu condomínio. Eu acho que é de bom tom pedir isso, seria super interessante e assertivo. E como você falou, o acompanhamento é uma vez por ano, né? O acompanhamento, você vai ter a certeza de que está sendo feito por uma pessoa capacitada, que está sendo feito de maneira correta, porque a pessoa pode ser capacitada e não fazer de maneira correta, porque está correndo, está com tempo, tem que fazer 10, tem que fazer 12, tem que fazer 14 naquele dia. E aí, além de tudo, a gente aprende, né? Porque você, como síndica, e você começou falando que é síndica, e eu acompanho você falando nas suas publicações, quer aprender o tempo todo. Quanto mais a gente souber, lógico, a gente não vai se tornar um especialista em normas regulamentadoras, mas a gente precisa ter um conhecimento sobre algo que é tão importante para o condomínio e vale a pena, sim, acompanhar. E ó, vou te falar uma coisa, Ricardo. A primeira vez que chegou um relatório PPRA aqui para mim, eu vou ser honesta. Eu olhei aquele calhamaço, dei uma passadinha assim e perguntei para a administradora: tá tudo certo? E tinha coisa para fazer. Aí depois que eu fui pegando o jeito da coisa, aí eu me debruço, leio realmente.
todos os documentos que chegam. E vou te falar que acho que tem muita gente que recebe, pega ali o certificado de que fez, mas lê que é bom, tomar as providências, nem todo mundo toma, né? E aí o que pode acontecer, Ricardo? Se eu te contar que a gente aqui realiza, né, as normas regulamentadoras, se eu te contar que não raro, aliás, é comum de acontecer um síndico ligar para reclamar que não foi apontado, que não sabia que precisava fazer determinada alteração no condomínio, e aí a gente pega o laudo da pessoa e está lá no condomínio descrito de maneira clara, um laudo às vezes de 5 páginas, ele não leu, recomendações do que deve ser feito, e aí ele não leu, e aí quando ele recebe uma advertência, ou como ele recebe uma ação trabalhista, e aí ele vai lá e se depara com o que não foi realizado, e aí ele vem atrás da gente dizendo que como que a gente não alertou, e está no laudo. Quer dizer, de que forma que a gente vai alertar? Estando no laudo. A gente não vai colocar um alto-falante na frente do prédio dele, né, e começar a gritar, precisa acertar o seu para-raio, não esqueça, está no laudo. Então, pegando esse gancho do que você falou, o que pode acontecer, o pior do cenário, sempre é uma ação trabalhista. Então, vamos pensar no PPRA. O PPRA, junto com o PCMSO, né, que o PCMSO são os exames, né, exames que são realizados nos funcionários, o periódico, admissional, demissional, volta ao trabalho, e talvez me faltou um aqui, mas depois eu lembro, são 5 exames. Quando ele está afastado, afastado por doença, e aí quando tem o retorno também tem o exame, né? Admissional, demissional, periódico, volta ao trabalho e promocional. São os 5 exames. E aí, o PCMSO, junto com o antigo PPRA, agora o PGR-GRO, a partir do momento que você recebeu uma ação trabalhista e que for nessa ação tiver um pleito de que a pessoa ficou doente por conta teve doença do trabalho ou por conta de algum problema do condomínio, a chance de você provar que não, sem ter esses laudos ou sem ter ou ter eles mal feitos, a chance de você ter sucesso na defesa é praticamente zero. Então eu diria que o principal ponto da não realização das normas ou da realização de maneira incorreta seriam os problemas que nós teríamos com ações trabalhistas, tá? Sem contar, obviamente, com a saúde realmente do empregado, né? Porque ele pode ter problema de coluna e sério, né? Um exemplo, o problema de coluna é o mais comum, mas tem a questão da iluminação, tem a questão de gás, tem a questão de insalubridade, aí a gente vai entrando em várias frentes, em vários pontos que a gente vai tratando aqui mais para frente. Mas são pontos que nos trazem a problemas muito graves que podem chegar até desastres, né? Então, por exemplo, um condomínio não ter um parapeito adequado, o condomínio não ter na escada um paracorpo para que, caso o funcionário, quando estiver subindo, ele caia. Então, isso pode vir a óbito, né? E o síndico é totalmente responsável por isso. Então, Aliás, você falou essa do guarda-corpo. Aqui no meu prédio a gente precisou fazer uma adequação na escada marinheiro, que é lá do topo do prédio, que o zelador de vez em quando precisa subir para ver a questão da luz piloto, caixa d'água, né, coisas assim. Precisamos trocar a escada e também fazer o guarda-corpo mais adequado, porque não estava. Tinha ali um risco ali, que ele já trabalha aqui no prédio há mais de 20 anos, ele tem a manha, né? Só que pode acontecer ali, poderia acontecer um deslize, né? imagina o pior cenário. Ele se atrapalha, cai e chega a falecer. Pois é, nossa, Deus me livre. O síndico pode ser preso. Então, assim, além de ter uma vida nas suas mãos, né? Além da Exato. responsabilidade. Então, isso muito na questão elétrica também, né? Porque a questão elétrica, o laudo elétrico, se ele não for bem realizado, não apontar problemas,
o profissional também pode tomar um choque, pode vir a óbito. Alguma criança, aí já mudando, não é, na verdade, o objetivo da norma proteger os condôminos, mas também de maneira indireta acaba protegendo os condôminos. Então, um para-raio não funcionando, uma parte elétrica mal instalada, o que pode proporcionar para o condomínio, e aí já partindo para o extremo do desastre, a consequência de você ter uma possível prisão, uma ação criminal e sangue nas mãos, que seria talvez o principal. Bem, ó, tá entrando umas perguntas aqui. De cortar um segundo, faltou falar Oi. das multas, né? Porque a não realização implica em multas, tá? Sempre implicou em multas, mas raramente um condomínio é multado. Normalmente, esse condomínio só é multado quando tem uma fiscalização. E essa fiscalização normalmente só acontece quando tem uma denúncia. Eu trabalho com condomínio há 23 anos. Eu conheci 2 condomínios que foram multados em 23 anos. Agora, com o e-social, a obrigatoriedade de nós colocarmos dentro do e-social a questão da ASO, né? Que cada exame realizado pelo profissional, que é a S2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador. Então, cada exame desses que eu citei do PSMSO tem que subir lá para o e-social. E tem também a S2240, que são as condições ambientais do trabalho, agentes nocivos, que é a questão do risco, tá? Hoje, era para partir de janeiro agora, é obrigatório informar a partir de janeiro agora para o e-social, subir para o e-social essas informações. O que aconteceu foi que veio uma portaria dia 17 agora de fevereiro falando o seguinte, que condomínio, entre outros, né, que não enviarem tanto o 2220 quanto o 2240, eles não serão punidos com multa até janeiro de 2023. Então, veio essa portaria dizendo que não teremos multa pela não informação ao e-social, mas o correto é que nós já informemos ao e-social essas informações, que já entendemos, já colocamos ali, verificamos se o sistema funciona bem, verificamos se temos algum problema de conexão, algum problema de informação, porque daqui a pouco está chegando dezembro e está todo mundo correndo atrás do rabo novamente, e aí com multas já também chegando para a gente. E brasileiro é mestre em deixar tudo para os 45 do segundo tempo, até o certificado digital, né? Ó, quantos anos já que já não era para ser obrigatório, aí o pessoal pede para esticar prazo, olha, eu não sei quantas vezes esse prazo foi esticado e ainda tem gente que não tem, condomínio que não tem, e sei lá como é que faz, porque é obrigatório você ter o certificado digital para transmitir as coisas. Então, quantos anos levou para isso realmente ser efetivado? Mas uma hora chega. Uma hora não vai ter como pedir para prorrogar mais, não, porque todas as possibilidades ali, toda a paciência do governo, uma hora acaba e precisa fazer. Então, não deixa para a última hora, pessoal. Corre atrás para ter tudo adequado. E aí, no caso, são as empresas, né, o Ricardo, que faz a transmissão. São as administradoras que costumam fazer essa transmissão do e-social, não é? Ótimo tema, um pouco polêmico ultimamente, teve algumas brigas aí, estão acontecendo algumas brigas, mas é um ótimo tema. Primeiro que você citou bem, o certificado digital, ele é obrigatório para a gente conseguir informar também por e-social. Então, sem certificado digital do condomínio, não tem possibilidade. Não dá. Segundo, o governo, através dessa portaria do Ministério do Trabalho e Previdência, ele não disse que não deve ser informado. Ele só disse que não terá multa caso não seja informado. Ok? Então, também vale a pena ressaltar. Agora, quem deve informar? Se você pegar em termos teóricos, o condomínio. É o condomínio que deve informar. Quem deve fazer a previsão orçamentária? O condomínio. Quem deve fazer... É que o condomínio, ele pode contratar... Delegar. Contratando prestadores de serviço para realizar, por exemplo, a administração do condomínio, que é o mais comum, tá? Uhum. Então,
Entre outras coisas, a maioria dos condomínios do Brasil tem uma administradora contratada. Então, eu, Ricardo Carpati, sou síndico, tenho uma administradora contratada. Mas a administradora, ela não realiza normas regulamentadoras. Eu preciso contratar uma terceira empresa para realizar normas regulamentadoras. Então, eu vou pegar aqui no exemplo a Gabor RH, que lógico é o meu exemplo, contratamos a Gabor RH para fazer normas. Quem vai subir essa informação? O síndico vai entrar no sistema e vai subir? Não. Lembrando que você só consegue subir ela para o e-social através de um sistema, de um software de integração. Tá? Você não consegue, como no caso das domésticas, entrar no portal do e-social e subir essa informação. Você precisa de Não é só mandar por e-mail, né? Tem que entrar numa plataforma com uma integração dentro de do arquivo com formato exigido pelo governo, né? E o pior de tudo, porque quando você tem funcionário doméstico, você entra lá e você consegue fazer isso na plataforma do governo. Nesse caso, você não consegue fazer na plataforma do governo. Você precisa de uma plataforma terceira para realizar. Então, a empresa que está fazendo as normas, ela tem, deveria proporcionar para os condomínios e para as administradoras duas possibilidades, que é o que nós realizamos, por exemplo. Então, eu chego e falo, síndico, você quer que eu suba para você as informações por e-social? Eu posso subir. Ah, isso eu vou fazer de graça, eu vou cobrar R$ 10, eu vou cobrar R$ 1.000. Aí é relacionamento e contrato com cada prestador de serviço. Não entro nesse mérito do que quanto deve ser, o que deve ser. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é eu ter um sistema que possibilita a administradora entrar no meu sistema e colocar o e-social dela, o certificado digital dela, que está com autorização dos certificados dos condomínios, e ela entra no meu sistema e faz a transmissão. Então, eu gero um login e senha para ela. Então, eu pego a administradora SíndicoNet e falo, SíndicoNet, você tem 100 condomínios comigo. Aqui está seu login e senha. Você vai entrar com login e senha, você vai colocar o seu certificado digital, que você tem autorização de movimentar os condomínios, e você vai lá e vai transferir para o e-social. Essa é a segunda possibilidade. Mas nem todos os sistemas do mercado, nem todas as empresas têm um sistema tão robusto que oferece essa possibilidade. Caso não ofereça essa possibilidade, nós temos a primeira, que a própria empresa transmite, ou a terceira, pulando agora a segunda que já foi explicada, que a terceira é eu gerar esse arquivo em XML e eu envio esse arquivo em XML para a administradora faz um up para o sistema de RP dela, né? Que hoje a maioria dos sistemas de RP do mercado já tem essa capacidade, os grandes pelo menos, e ela recebe meu e-mail, então eu estou lá, mais uma vez, SíndicoNet, estou te mandando aí os 100 condomínios para você subir. Estou te mandando, você sobe ele dentro do seu sistema, do seu ERP, e transmite ele para o e-social. Então, esses são os 3 caminhos que existem hoje para envio ao e-social. E o mais comum é a administradora mandar, né, Ricardo? Então, está uma briga, na verdade, entre as maiores empresas que têm um sistema mais robusto. Fica muito simples, porque a gente informa a administradora, você quer enviar? Está aqui seu login e senha, você entra, envia, ou a gente faz o envio para você, ou a gente envia em XML. Agora, algumas empresas menores, elas estão com dificuldade. Então, o que elas falam? A administradora, eu não tenho ainda, eu só tenho em PDF. Em PDF não resolve para a administradora. Então, enviar para a administradora em PDF e não enviar nada, dá no mesmo. É a mesma coisa. E aí, essas menores estão falando assim, não, eu preciso que você me pague X reais para eu subir o arquivo diretamente
e aí a administradora se vê obrigado, ou o condomínio, a fazer esse caminho, tá? Então, Tá tem joia. essas três frentes que a gente tem observado no mercado, não só de São Paulo, fico antenado a nível Brasil, tá? Então, isso tem acontecido a nível Brasil, essas três frentes, e algumas brigas entre empresas, administradoras e condomínios. Tá bom. Bem, então corre atrás, né? Pessoal, não sabe como que a coisa está sendo feita, é bom se informar e saber que as obrigações estão sendo cumpridas. Agora eu vou trazer aqui, entraram duas perguntas bem interessantes aqui da nossa audiência. Vou ver se eu consigo projetar aqui. É do Luiz Otávio Guimarães. Ele coloca o seguinte: o PGR não seria para a organização, que são os graus de risco 3 e 4? Condomínios não estariam livres? Não, não estão livres. O Tá, PGR e RO são obrigatórios para condomínios também, tá? tá Então, joia. não são só para riscos altos. Eles devem Tá. ser dados também para riscos baixos, como é o caso do condomínio. E a outra pergunta é da Mônica Bertoldo. Esses documentos devem ser obrigatórios mesmo quando se tem uma empresa terceirizada? Excelente, excelente pergunta, Mônica. Ótimo. A norma diz o seguinte, tá? Que você só deve ter que cumprir essas NRs se você tem funcionários, a partir de um funcionário, ok? Então, se você não tem funcionário, você não precisa cumprir nenhuma norma. Mas você tem uma terceirizada que está prestando serviço dentro do seu condomínio. E a responsabilidade, caso aconteça alguma coisa no condomínio e não seja cumprido por essa empresa, você vai, como síndico, como condomínio, ser responsável. Então, o que você tem que fazer? Você tem que exigir, primeiramente, que essa terceirizada ali apresente a NR7, né, que é o PCMSO. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você deve exigir que eles realizem in loco, vale reforçar, in loco no condomínio, o antigo PPRA, agora PGR-GRO, para verificação da questão para verificação dos riscos, tá? Que E é a vistoria que faz para fazer todo o levantamento, né? porque é ali que eles estão trabalhando, né? Eles não estão trabalhando na sede da empresa, eles estão trabalhando no condomínio. Então, obrigação Uhum. de ser feito no condomínio. Também, determinadas cidades, como no caso de São Paulo, a brigada de incêndio, vale ressaltar que a brigada de incêndio NR23, ela desde 2013 ou 2011, se não falha a memória, ela virou uma determinação estadual. Cada bombeiro, cada corpo de bombeiro do estado tem uma determinação diferente. Em alguns estados, como São Paulo, a brigada de incêndio deve ser realizada dentro do condomínio anualmente e tendo 80% dos funcionários participantes, mais um representante de cada pavimento. Por andar. Uhum. Por andar, exatamente. Então, mesmo que seja funcionários terceirizados, em São Paulo e alguns outros estados, não todos os estados da federação, mas alguns estados da federação, também tem a sua obrigatoriedade de realizar a brigada de incêndio dentro do condomínio. E por último, a gente vale ressaltar a questão da NR10, instalação de serviços elétricos e manutenção de para-raio, que independente de ter funcionário, o ideal é que se realize essa NR, porque ela traz uma segurança também a todos os moradores. Lembrando que estamos falando É. de parte elétrica e estamos falando de raios. Então, a importância de se realizar a NR10 também para condomínios que têm funcionários terceirizados. Ricardo, quem vai pagar o PPRA do condomínio? A terceirizada ou o condomínio?
Isso é uma discussão contratual, mas normalmente a terceirizada realiza esse PPRA, desculpa, antigo PPRA, PGRO, que é realizado. E, Tá. obviamente, que o PCMSO também pago e realizado, porque são funcionários da terceirizada. Bacana. E aí, deixa eu te perguntar uma outra coisa. A portaria foi publicada em janeiro, então, a partir do dia 3 de janeiro, esses dois documentos são obrigatórios. Agora, sim, o condomínio que fez o PPRA no ano passado e ele tem validade de um ano, ainda está dentro desse prazo. Ele só precisa fazer esses dois novos documentos quando vencer o PPRA. Então, sei lá, eu fiz em novembro. Então, em novembro de 2022 é que daí eu faço o PGR e o GRO, correto? Isso, esse é o entendimento, de que você não precisa correr para realizar porque alterou, você tem o prazo do vencimento, que é de um ano, do antigo PPRA, para realizar esse novo formato. Então, Tá. você de maneira correta. O que existe, e aí é uma briga antiga, que existe é a questão da obrigatoriedade ou não do LTCAT. Tá? Ah, tá. Essa é uma coisa que eu ouço desde que eu sou pequenininho, lá em Barbacena, que eu ouço a história de que LTCAT é obrigatório ou não. Era uma briga, por anos foi uma briga entre o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência. Porque o PPRA, Ministério do Trabalho, e a Previdência, o LTCAT, Ministério da Previdência. E aí, a Previdência dizia, para aposentadoria, eu preciso de LTCAT para todo mundo que tem funcionário. O Ministério do Trabalho colocou no ar algumas portarias dizendo assim, para risco baixo, não precisa de LTCAT. O PPRA dá conta, tá? Então não precisa ser feito o LTCAT. Com as mudanças que vieram, principalmente do e-social, aonde fica determinado que você tem que apontar se aquele funcionário tem aposentadoria especial ou não, fica muito mais inclinado à interpretação de que, sim, os condomínios devem realizar LTCAT. Ah, Ricardo, isso é uma posição que você bate o martelo e vão existir discussões, mas agora está muito mais inclinado, porque você tem que informar para o e-social se ali tem aposentadoria especial ou não. Quem que informa se tem aposentadoria especial ou não? LTCAT. Então, fica assim meio que definido a partir do começo desse ano que sim, o LTCAT, para quem tinha dúvidas, os mais conservadores faziam, os menos conservadores, que era a maioria, não fazia só o PPRA. Fica entendido pela maioria de que sim, o LTCAT é necessário também para condomínios. Tá. E aí, LTCAT significa Laudo técnico das laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. É isso, né? o foco do LTCAT é aposentadoria ou não especial. E Tá. aí, o LTCAT, ele tem uma intersecção na questão do PPP, que é o perfil Perfil. profissional previdenciário, que também foi estendido, né, para janeiro de 2013, a sua obrigatoriedade de realizar de maneira eletrônica. Agora não precisa, mais um ano que a gente estendeu, só no ano que vem precisa ser realizado de maneira eletrônica. Não quer dizer que você não precisa realizar quando aquele profissional estiver pleiteando a aposentadoria. Mas existe, já que existe esse encaminhamento, principalmente do PPP eletrônico, o LTCAT se torna muito mais entendível da sua obrigatoriedade de ser realizado também para risco baixo como condomínio. Legal. Olha, entrou uma pergunta aqui da Poli Dias Paz. O e-social pode ser enviado com o certificado de outra pessoa que tenha?
basta fazer a procuração na Receita Federal? É isso mesmo? Então, a gente aqui, por exemplo, recebeu várias procurações. É super simples. Entra lá no. Tem um site do certificado digital, entra o condomínio Síndico Net e fala: Ó, eu quero que a Gabor possa fazer essa movimentação para mim. Pronto, foi feita uma procuração. Então, sim, é só dar a procuração. Normalmente, por que, que as administradoras que estão enviando? Porque as administradoras já têm essa procuração dada do condomínio. Então, os condomínios já dão a procuração para a administradora. É. É a administradora que está transmitindo. Mas, se quiser dar, como a gente já recebeu aqui alguns e outras empresas também estão recebendo, para a empresa de normas, para a empresa de segurança e saúde do trabalho, também pode ser feito e é muito rápido de ser realizado. Ótimo. Acho que é mais uma dúvida aí que o pessoal tinha, né? Importante. Agora é a tal da história, para fazer essa gestão de todas essas obrigações, porque a lista das normas regulamentadoras, ela é extensa, né, Ricardo? A gente já vai repassar quais são elas as mais comuns de serem exigidas, porque isso também pode variar de um condomínio para o outro, a depender da estrutura, enfim, né, de algumas variáveis. Mas fazer sozinho é complicado, né? Não, a gente tem que contratar uma empresa. Eu acho que não tem como ser diferente disso. Você poderia contratar profissionais autônomos, mas você teria que gerenciar profissionais autônomos. Não considero que seja o ideal. Dessa forma, você contrata uma empresa que tem os seus profissionais, que tem hoje um sistema, porque não adianta mais ter só os profissionais, você precisa ter um sistema para fazer a informação para o e-social, porque por mais que a administradora que suba a informação, ele vai subir dentro do sistema do sistema da empresa que realiza normas, ou a empresa que realiza normas vai gerar num XML dentro desse sistema para enviar para a administradora. Então, hoje está muito mais complicado fazer de maneira autônoma. Então, o caminho ideal é você contratar uma empresa especializada para realizar esse tipo de serviço. Ele vai tanto te assessorar quais são as normas que são obrigatórias para o seu condomínio, quanto ele vai te passar a periodicidade, vai controlar a periodicidade, vai realizar as normas e vai subir para o e-social ou preparar para subir para o e-social. E ó, vou te falar uma coisa, apesar da empresa fazer essa gestão e tal, é super importante o síndico ter na agenda dele quando que vence, porque ó, já aconteceu comigo aqui no meu prédio, de trocar de empresa, e aí a empresa quer fazer muito antes de quando vence, meio que querendo adequar ali, acho que talvez para o calendário dela, aquilo que é mais conveniente, às vezes pode pegar, sei lá, vários condomínios que ficam próximos e fazer todos de uma vez, numa mesma data, no mesmo período. E eu sou super chata, eu falo, ó, não vem querer vir aqui antes do prazo, não. Já teve uma que uma vez queria fazer com, sei lá, 4 meses de antecedência. Poxa, também não é para tanto, né? Então acho que é importante também o síndico ter esse calendário na agenda, ou o zelador e controlando esses vencimentos, para, claro, você não vai deixar passar, mas também não precisa ser com 4, 5 meses de antecedência, né? Já teve vez aqui de querer fazer o laudo do para-raios, não tinha passado um mês, falei, gente, acabou de fazer, né? Então, é bom, a gente terceiriza, mas é importante ter esse controle, né? Terceiriza, mas supervisiona sempre, né? Porque a É, responsabilidade é sempre do síndico. Então, obviamente, por melhor empresa que você contrate, você tem que supervisionar a periodicidade e a qualidade do que está sendo realizado. e aí, olha, a gente já está chegando aqui no final, hein, da live. E eu não queria que a gente deixasse de falar sobre essas outras normas regulamentadoras. A gente foi citando aí algumas, você falou da NR10 de elétrica, falou de SPDA, mas vamos dar uma repassada, porque a gente acabou focando muito na questão do PPRA, que agora teve essa grande novidade, que são relacionadas à NR1 e à NR9, mas a gente tem outras, né? E aí a listinha aqui é extensa, né, Ricardo? Tem a NR7,
que é o PCMSO, que você já citou, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que são aqueles exames todos, exames médicos que os funcionários podem fazer, pelo menos o obrigatório anual eles têm que fazer, né? Nós Aí temos. tem. Pode falar. Não, nós temos dentro do PCMSO, que também é um documento que tem que ser realizado, nós temos o admissional, o periódico, o retorno ao trabalho, mudança de riscos ocupacionais, né, mudança de setor e demissional. O importante agora é que a gente tem que informar até o 15º dia subsequente, do mês subsequente, esses atos, esses exames. Então, informar para o governo, subir para o E-Social. Vale a pena ressaltar isso. Legal. Aí tem a NR5, que é da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Conta aí um pouquinho o que é isso e se todo condomínio precisa. Um condomínio pequenininho, só tem porteiro, só tem um zelador e um auxiliar de serviços gerais. Como é que faz? Precisa? Isso, vamos lá. Precisa, só que a gente divide em duas. A gente brinca que é a cipinha e o cipão, tá? Então é a cipa constituída, que a gente está acostumado em empresas, né? Empresas de grande porte, que tem assembleia, que tem funcionário com estabilidade. Isso para condomínio existe, mas a partir de 51 funcionários. Então, a partir de 51 funcionários, nós temos a cipa constituída, a chamada vulgarmente de cipão. A cipinha é de um funcionário até 50 funcionários, ela é um curso, tá, de prevenção de acidentes, que ele é direcionado a um profissional do condomínio anualmente, e ele tem ele é o cipeiro, ele tem as informações de prevenção e ele deve promover a segurança, a prevenção de acidentes dentro daquele condomínio. Legal. Aí outro, NR6, que é de equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. Conta um pouco também desse. Por que que precisa num condomínio? Bom, EPI é essencial. Ele também vai ser apontado lá nos laudos iniciais da NR1, tá? No antigo PPRA era apontado, depois agora no PGR e GRO. E o que ele é? Ele é normalmente para condomínio, quem corta grama ou quem mexe com produto de limpeza, luva, bota, óculos, proteção ocular, depende do que for realizado. Então, ele deve ser seguido no que foi apontado por esses laudos. Ele tem que ser entregue de maneira o equipamento correto para o profissional. Ele tem que ser substituído caso ele tenha qualquer tipo de problema. Não pode ser um equipamento pirata, vamos dizer assim. Tem que ser um equipamento reconhecido pelo Inmetro. O correto é que você tome documento de que você entregou esse documento, de que você instruiu aquele profissional a usar de maneira correta. Isso a norma diz. Você não é obrigado a realizar um curso de EPI. Existem cursos de EPI, todas as empresas realizam, muitos condomínios preferem que o funcionário faça uma vez por ano, para ser mais cauteloso, preventivo, que faça esse curso, mas não é obrigatório. Se você instruir esse profissional, aí quando eu digo você, pode ser o síndico, pode ser o zelador, pode ser qualquer outro profissional, pode instruir. Você precisa dar o equipamento correto, você precisa obrigar que ele use, porque caso ele não use, ele se recuse a usar, ele pode ser mandado embora, inclusive por justa causa, tá? Isso está previsto na legislação. E você tem que instruir a ele utilizar. Pode ser por uma empresa ou pode ser de maneira orgânica. Você sabe que aqui no meu condomínio, os treinamentos eles são feitos em loco. Então, vem aqui no prédio um técnico, um instrutor da empresa contratada. E aí eu aproveito para não só o meu auxiliar de serviços gerais, mas o zelador e o folguista fazerem também o curso. É uma palestra, na verdade, né, de 1 a 2 horas mais ou menos, porque os três mexem com coisas aí que podem trazer algum tipo de perigo, né? Manipula lixo, produto de limpeza, às vezes faz alguma coisa no jardim. E
Então eu otimizo esse tempo aí de palestra, não é só um, não, os três fazem, a gente sempre agenda para o dia em que os três vão estar ali, né, dentro da escala deles. E essa questão de colher a assinatura da entrega do EPI é essencial. Antes não tinha essa prática aqui no meu prédio. Aí a gente começou a exigir que isso fosse feito e que tem o pessoal que fica, não precisa, né? O funcionário, não precisa, isso aqui atrapalha, mas fica difícil. Não, tem que pegar no pé do pessoal, porque senão é um deslize, né? Não, existe muita pessoa mal intencionada, né? Então ela pode fazer Também. para com uma ação trabalhista contra você. Então a gente tem que se precaver e fazer aquilo que é o correto, né? Exatamente. Bem, vamos para a próxima. NR23, proteção contra incêndio. O que está incluído aí nessa NR23? É bastante coisa, né? Como eu falei um pouco atrás, a NR23 ela foi agora não, já faz em torno de 10 anos, ela foi direcionada para os estados, né? Para a questão de brigada de incêndio. Então, cada estado tem as suas particularidades. Como eu falei, em Tá. São Paulo tem a questão do treinamento anual e em loco, com presença de 80% dos funcionários e um representante de cada pavimento. Em Santa Deixa eu Catarina, fazer uma pergunta. Como que eu consigo colocar 80% dos funcionários num treinamento só? Eu vou ter que fazer particular, né, Ricardo? Porque eu tenho três porteiros, cada um num horário, e o folguista. Como é que eu coloco 80% na mesma palestra? Eu vou ter que agendar mais de uma, né? o que os condomínios normalmente fazem fazem com que esses profissionais vão fora do horário de trabalho deles. Então, eles pagam, obviamente, uma hora extra, pagam o transporte, dá uma confusão um pouco na quebra da escala, mas o que tem sido Tá. feito é a questão de você. Então, você tem três, não, é óbvio, um tem que estar na portaria, né? Não tem como você abandonar a portaria também. Aí já começa a dificultar as coisas. Mas o que a gente tem visto em condomínios que tem 6, 7 funcionários é que a gente consegue organizar de uma forma onde os profissionais que não estariam no condomínio estejam, recebam para isso, para ir e voltar, recebam como hora extra, mas que estejam presentes, porque a gente tem visto aqui em São Paulo uma cobrança cada vez maior para que seja cumprido esses pontos, principalmente para a renovação do AVCB. Tá. E aí, ainda falando da NR23, além da questão da brigada de incêndio, tem outras obrigações que estão incluídas? Por exemplo, a questão da sinalização de rota de fuga, coisas relacionadas a extintor, isso também faz parte ou não? Faz. Isso já é uma coisa que não é estadual, essa é uma determinação que é válida para todos os estados, e aí sim que você tem a obrigatoriedade de sinalização, de extintores, de mangueiras. Esse você não escapa, mas é uma questão mais de constituição física, né, do condomínio, onde você está possibilitando aquele condomínio de apagar o fogo caso ele ocorra, e que você direcione aos moradores e aos visitantes a uma saída, uma rota de fuga, caso exista algum incidente. Então, como por exemplo, a gente teve muitos casos no passado, alguns até trágicos, de que alguns locais eram fechados com chave e aí, num problema, não tinha para onde fugir do fogo, não tinha como subir até a cobertura, por exemplo. Então, foi colocado você quebrar, tocar o alarme, pegar a chavinha, conseguir abrir. Quer dizer, são várias. Tem a rota de fuga que você não pode mais colocar o lixo No já no corredor, né? corredor, porque caso aconteça alguma coisa vai ter dificuldade para a rota de fuga. Então, existem alguns pontos que são obrigatórios a todos os condomínios de todo o Brasil. O que muda mais é a particularidade, algumas particularidades mesmo dentro dessa regra, tem algumas particularidades estaduais, mas mais do que isso, a questão de treinamento, de supervisão e realização de informativa para moradores ou para pessoas que habitam aquele condomínio.
Tá certo. Você ia citar sobre Santa Catarina também, como que é por lá, só para a gente não ficar falando só de São Paulo, né? Santa Catarina, por exemplo, tem uma norma muito mais, por parte dos bombeiros, muito mais light do que São Paulo para condomínios de pequeno porte residenciais, onde você não tem essa obrigatoriedade de treinamentos anuais. Então, Tá. como eu falei, o resto não foge. Você precisa ter a rota de fuga, você precisa ter o extintor, você precisa ter a mangueira, você precisa ter a instrução. Mas na questão de treinamento, não tem essa exigência que existe em São Paulo. Então, fazendo um comparativo entre dois estados aqui. Legal. Bem, aqui para a gente fechar a lista das NRs, você já citou um pouquinho que é a NR10, que é das instalações e serviços em eletricidade. Só para a gente fechar essa lista, comenta um pouco sobre o cumprimento dessa norma. A NR10 ela tem dois focos principais: a questão de instalações de serviços elétricos e a manutenção de para-raios. Basicamente é manter o para-raio funcionando de maneira adequada e cumprindo também as ABNTs, né, que direcionam como deve ser constituído o para-raio. E a mesma coisa serve para as instalações elétricas do condomínio, principalmente os quadros elétricos do condomínio. Convencionou-se a periodicidade de para-raios anualmente e a questão de elétrica bienal. Por que eu falo que é uma convenção? Porque se você lê o para-raio, ele diz que a cada descarga elétrica nós deveríamos supervisionar e revisar o para-raio. Então, por exemplo, hoje em São Paulo, se eu fosse síndico, eu subiria 38 vezes porque caiu 38 raios no meu condomínio. Então, a convenção que ficou é de que realize-se essa vistoria completa uma vez por ano do para-raio e a vistoria com o laudo da parte elétrica a cada 2 anos. E aí, periodicamente, tem uma supervisão que pode ser feita pelo gerente predial, pelo zelador, pelo síndico, e aí mais visual para tentar identificar qualquer tipo de problema. Tem o tal da supervisão semestral dos para-raios também, né? Vem aqui para ver se está tudo certinho, não necessariamente emite ali um laudo, mas acho que para dar uma checada se está tudo em ordem, né? A norma, na questão de verificação, ele coloca, ele coloca uma parte semestral, mas ele coloca a questão da queda de raio, a partir da descarga elétrica que possa ocorrer no seu condomínio. Então, o que eu sempre indico e acho que é o adequado e vejo as grandes empresas instruindo da mesma forma vamos colocar um profissional, um engenheiro eletricista, que é caro. Se você está pagando barato, alguma coisa tem errado, porque engenheiro no Brasil é caro, tá? Então é um serviço caro de tratar. Hora técnica, 350 paus, né? Exatamente, não é barato. E aí, durante esse período, eu diria que o zelador, gerente predial ou o síndico que tenha mais capacidade nessa parte, ele pode fazer uma verificação até periódica, mensal ou até quinzenal, por se tratar de algo tão importante. E ele pode até ou deve documentar que ele fez essa verificação. Então, nada impede que essa verificação seja realizada não por um engenheiro eletricista, e sim por uma pessoa que verifica se ela está ocorrendo de maneira, se está tendo algum tipo de problema. Bem, pessoal, falamos aí de 7 NRs, bastante da NR1, NR9, essas novidades que vieram. Fiquem atentos, acompanhem, cheque se está tudo certinho no seu condomínio. Quando for fazer aí a renovação do que seria o PPRA, já sabe que é PGR, GRO. A partir da próxima, quando vencer só, não precisa fazer antes, tá? Mas já vai se preparando.
Para quem quiser ler a matéria, o título da matéria vocês procuram no nosso campo de busca, lá no site do sindiconet.com.br. O título é Mudanças nas normas regulamentadoras, impacto nos condomínios. Foi o destaque principal do nosso boletim semanal que saiu na segunda-feira. Então, se você recebe o boletim, abre lá, pega essa matéria, tá na nossa homepage, não tá mais como destaque principal, mas está um pouquinho mais para baixo que vocês encontram, ou no nosso campo de busca. É um assunto técnico, o pessoal fica meio de cabelo em pé, síndico de primeira viagem sofre para entender o que é, até você conseguir falar PPRA, PCMSO, assim, desse jeito, é porque você já errou muitas vezes, né? Como eu, que não sabia o que era, como é que falava, depois você vai pegando o jeito. E é muito importante para que os nossos funcionários estejam com toda a parte laboral deles em ordem, para eles não desenvolverem nenhum tipo de problema ocupacional. Aqui no meu prédio eu troco a cadeira da portaria todo ano, para todo mundo ficar ali na postura bonitinha, a gente sempre faz uma geral na guarita, né? E então esteja atento a isso. E estamos chegando ao fim de mais uma live do Síndico Net. Ricardo, muito obrigada por você compartilhar do seu conhecimento aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço. Como eu falei no começo, sempre aceitarei convites para levar informação e informação assertiva para os nossos síndicos de todo o Brasil. Agradeço a oportunidade que o Síndico Net me deu hoje e me dá já há muitos anos, e essa parceria de longa data que existe, e que juntos a gente consiga realmente levar informação de qualidade e que os síndicos não fiquem nem desesperados e nem tão aliviados. Ele tem que saber que o certo tem que ser feito, né? Temos que fazer Isso. certo e que temos que supervisionar, mas que não tem nada de outro mundo acontecendo. Isso já existia há muito tempo. Tivemos algumas adaptações, teve o e-social, mas as obrigações continuam praticamente as mesmas. É isso. E para vocês que estão aí ao vivo, muito obrigada pela participação, pela audiência de vocês e até uma próxima live ou um próximo webinar. Tchau, tchau. Um beijo a todos. Obrigado.